Eu quero compartilhar essa palavra com você, eu não quero ser demorado, né? Apesar que é um perigo quando o pastor fala essa frase, né? Não quero ser demorado. Os irmãos já ficam tudo arrepiados, né? Quando o pastor fala isso, né? Mas fique tranquilo, vou me controlar. Então essa palavra, irmãos, o livro de Esther é um livro muito bacana, muito bom, é uma história bem legal, virou até novela, né? Aí da Rede Record. E apesar que não dá, alguns queriam assistir a novela lendo a Bíblia, né? Não dava certo, porque os caras introduzem um monte de coisa que não tem. Então é uma trama baseada, né, no livro, mas não tem a ver diretamente com a palavra. Mas o livro de Esther, ele tem uma história fantástica, e essa história ela vai falar do amor de Deus para com o seu povo, de tudo que acontece para que Deus venha livrar a Israel, porque Israel ia ser exterminado da face da terra. Se o plano de Amã se concretiza, o que ia acontecer? Israel ia ser varrido do mapa, né? Ia ser varrido do mapa. Então todas as promessas que Deus havia feito a Abraão, que Deus havia feito aos patriarcas, essas promessas estavam em risco. Então Deus levanta Esther, Mardoqueu, né? E traça todo aquele plano que não tem como ser coincidência, né? É algo que foi algo divino, algo que Deus, cada detalhe, cada coisa que acontece, é Deus agindo, é Deus movendo. E é maravilhoso nós entender que nós servimos um Deus que Ele age na nossa vida. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: nós servimos um Deus que age na nossa vida. Quando é preciso, né? É claro que Deus não é uma marionete, né? Que a gente diz, faz assim, Ele vai lá e faz. Não, Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas Ele é Deus e Ele é o Senhor da história e Ele faz da maneira como Ele quer. Mas o livro de Esther, muito pouco se fala nessa mulher, Vasti, né? Um bom nome aí para a gurizada que vai casar e quer ter filho, né? O nome de uma menina, né? Quem sabe? Vem cá, Vasti, né? Já pensou? Coitada da criança, misericórdia. Mas pouco se fala de Vasti porque, na verdade, ela não era do povo de Israel. Ela era a rainha do rei Assuero. Ela era a rainha principal, porque os reis da época, na verdade, eles tinham uma rainha e tinham várias outras mulheres, né, concubinas, que a história vai dizer, mas a oficial era a Vasti. E é interessante, irmãos, que os primeiros capítulos, o primeiro capítulo, o foco é nela. É nela, é nessa mulher, que depois do acontecido a Bíblia não fala mais nada. Mas a história de Israel começa a mudar por essa mulher. Amém? Porque se ela não recusa fazer o que o rei tinha pedido, o rei não teria procurado outra rainha, e Esther não teria se tornado a rainha, e consequentemente tudo que aconteceu não aconteceria. Mas Deus poderia ter feito de outra forma. Não, poderia, não, só que não tem como nós discutir isso. Estamos indo aqui pelos fatos. Então Vasti, na verdade, ela é de suma importância. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que essa mulher não era qualquer mulher. Essa mulher, ela tipifica alguma coisa. Essa mulher significa alguma coisa para nós. Essa mulher, ela traz um exemplo tremendo para a nossa vida como cristão. Amém? Eu disse, ela não era crente, ela não servia a Deus, ela era persa provavelmente.
Mas ela nos ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Ela nos ensina algumas coisas tremendas que nós precisamos observar. E o título dessa mensagem, é esse: não negocie os seus princípios. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não negocie os seus princípios. Essa mulher, irmãos, ela foi por demais uma mulher de fibra. Uma mulher que não se dobrou. Uma mulher que não deu o braço a torcer. Eu estava lendo que alguma do movimento feminista dizem que Vasti foi a primeira feminista da história. Tá bom. Dizem que ela foi. Porque naquela época, irmãos, mulher era pouco mais que nada. Na verdade. Ah, pastor, que isso? Nossa. Não, estou dizendo naquela época. Não é eu que estou falando isso, tá bom? Internet, por favor. Mas era a realidade. A mulher não tinha voz, a mulher não podia fazer nada. E agora, veja bem, a rainha do rei da Pérsia, só para que você entenda, você sabe o que foi o Império Persa? Você já leu alguma coisa sobre isso? O Império Persa, antes de ser dominado pelo Império Grego, Alexandre o Grande, ele era o maior império do mundo. Os persas chegaram a dominar 8 milhões de quilômetros quadrados. O império deles chegava a ter 8 milhões de quilômetros quadrados, compreendia a Ásia, a África e a Europa. Mais de 180 nações. Os caras não eram fracos. Era o maior império da época. Do ano 500 ao ano 465 aproximado, eles reinaram soberanos. Era um baita de um império. Se você for ler aqui, depois eu aconselho que você leia em casa, porque não vai dar tempo. Você vai ver aqui que o rei Assuero, que é Assuero na Bíblia, mas historicamente é Xerxes, né? Xerxes, meio ruim de falar. Vocês lembram daquele filme Os 300 de Espartaco? Quem assistiu aí? Só os homens, né? As mulheres não gostam desse tipo de filme, né? Sabe aquele que o Rodrigo Santoro faz seria aquele cara, né? Seria ele, né? E depois a história vai dizer que depois dele vencer os espartanos, ele perde lá para um outro camarada lá que eu não me lembro o nome, volta para a Pérsia, enfraquece o seu império, ele é morto por um ministro dele, e aí depois o império é tomado pelos gregos. Só para que você entenda o pano de fundo. Você vai ver aqui que ele estava há 180 dias fazendo festa. Você sabe o que é uma festa de 180 dias? Todo dia banquete, todo dia bebida. Os persas, eles bebiam como algo que os levava para mais perto dos seus deuses. Eles ficavam bêbados, né? E achavam que estavam mais perto dos deuses dele. Até quando eles estavam deliberando, fazendo reuniões para ver alguma coisa do seu governo, eles bebiam para achar que eles estavam mais próximos dos seus deuses. E você vai ver aqui o poder,
a riqueza, aqui no versículo 4 vai dizer: então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente riqueza por muitos dias, por 180 dias. E aqui vai descrever um pouquinho do que era a fortaleza de Suzã. Cada convidado recebia uma taça de ouro diferente do outro convidado. As camas, os leitos era de ouro, era de prata, as toalhas era de linho de púrpura. Era um negócio assim tremendo. Pois é, Vasti era a rainha de todo esse negócio aí. Amém? Quem não queria estar no lugar daquela mulher? Quem não queria ser aquela mulher? Quem sabe as meninas do reino, as adolescentes, as jovens do reino, olhavam para ela e queriam estar na posição dela. E a Bíblia aqui vai dizer que depois dos 180 dias, Assuero, não contente ainda com 180 dias de festa, ele dá mais 7 dias de festa. E nesses 7 dias de festa, ele convida todo o reino, ele convida todo mundo para festejar, beber, comer. E no último dia, a Bíblia vai dizer que estando já o coração dele cheio de vinho, o que isso quer dizer? A cabeça, o entendimento, estava tudo bêbado, estava tudo para lá, não sei para onde. E aí o rei bota na cabeça: eu vou aproveitar e vou mostrar minha bela rainha para todos os convidados. E o texto aqui vai dizer que ela era formosa. E o nome Vasti, no hebraico, significa de beleza incomum. Então, além dela ser bela, formosa, a beleza dela era uma beleza diferente. Não tinha mulher igual a ela. O rei, já tomado do vinho, quer mostrar a sua mulher, quer que essa mulher chegue perante seus convidados. E não era só dar uma passeadinha. Na verdade, o rei queria que ela dançasse, que ela se mostrasse sensualmente para todos. Essa era a intenção, para que o rei pudesse dizer: olha aqui, olha a minha rainha, olha o que eu tenho. Só que a Bíblia diz que quando os empregados do rei chegam para ela, ela disse: não, eu não vou. Agora pense comigo, irmãos. Pense comigo. Não era um simples não. Ela estava dizendo não. Não era só para o seu marido. Tá bom? Você dizer não para o seu marido é uma coisa. Agora, você dizer não para o homem mais poderoso do mundo, que tem o poder de te mandar te matar na hora, se ele quiser. Porque lembra depois lá em Esther, que quando Esther se apresenta diante dele, tinha um perigo de, se o rei não levantar o cetro, ela morria. Lembra? Então era assim. Então ela dizer não para um pedido do rei, do imperador, do homem mais poderoso, não era um não qualquer. Ela sabia das consequências do seu não. Ela sabia do que ela poderia enfrentar. Ela sabia do que ela estava abrindo mão. Irmãos, trazendo para a nossa realidade, por que eu disse? Porque que quando eu li essa palavra, o Espírito de Deus falava ao meu coração e dizia: a Vasti, ela representa a igreja de hoje. Vasti representa a minha noiva hoje, que precisa entender que não pode negociar os seus princípios, que não pode negociar os seus valores, que não
pode abrir mão dos princípios bíblicos, dos princípios de Deus, dos princípios eternos. Você está me entendendo? Amém? Ainda que dizer não represente você perder algo, ainda que você ir contra vai lhe trazer consequências, ainda que você dizer não vai lhe trazer algo confortável. Vasti, ela tipifica a igreja de Cristo. Amém? E eu aprendo algumas coisas, irmãos, com essa mulher de beleza em comum. A primeira coisa, que para manter e não negociar os princípios, é preciso ter coragem. Diga aí para o seu irmão, é preciso ter coragem. É preciso ser corajoso. Como eu disse, Vasti poderia perder a cabeça. Vasti poderia ser morta. Até não foi. A Bíblia não diz o que aconteceu. O rei, em vez de tomar decisão, pergunta para os súditos, pergunta para os seus conselheiros: o que vamos fazer com essa mulher? E aí os caras disseram: olha, tem que fazer alguma coisa, porque já pensou agora toda mulher do reino ficar descobrindo o que essa mulher fez? Todas as mulheres vão querer fazer igual. Então, rei, procura uma outra rainha, destitui essa, manda aí um decreto e você encontra outra rainha. Então ela perdeu o seu posto. Eu não sei o que ela virou, se ela virou uma serviçal, não sei se ela virou uma escrava. Procurei alguma coisa, não encontrei nada sobre isso. O fato é que ela perdeu o seu posto como rainha. Mas ela teve coragem, ela teve muita coragem de dizer não para o rei. Irmãos, a igreja do Senhor, no século 21, ela está sendo empurrada, ela está sendo espremida, ela está sendo pressionada. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto. A igreja do Senhor, a igreja de hoje, está sendo pressionada a mudar os seus princípios e valores. Sim ou não? É tanta gente, tem gente que olha para nós e diz: não, mas a igreja de vocês é muito pesado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não é essa a questão. É que quando nós entendemos que os princípios do reino são inegociáveis, você não abre mão. Porque princípio, irmão, os princípios de Deus, eles são eternos. Você está me entendendo? A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os princípios e valores que Deus estabeleceu não mudam. Mas os tempos são outros, as coisas estão mudando. Pode até estar mudando, mas o princípio que Deus estabeleceu continua o mesmo. É a mesma coisa a lei da gravidade. A lei da gravidade, se eu jogar esse relógio, que eu não vou fazer para não quebrar, né? O chão vai atrair ele. Mas tem avião que permanece no ar. Sim ou não? E a lei da gravidade continua lá. Para de funcionar as turbinas do avião. O que vai acontecer? Lei da gravidade. Não é porque o avião está voando que a lei da gravidade não existe. É um princípio que foi estabelecido por Deus. E os princípios bíblicos, os princípios eternos de Deus continuam mesmo, não vai mudar.
Vasti, aqui ela não era princípios do reino, princípios eternos, eram princípios morais. Você está entendendo? Ela disse: eu não vou me mostrar para ninguém. Eu não vou dançar sensualmente na frente de convidados. Os meus princípios, os meus valores não permitem isso. Eu não abro mão. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não pode abrir mão dos princípios e valores eternos. Sabe, irmãos, o negócio está virando uma bagunça. Antes, coisas que a igreja prezava, que a igreja zelava, hoje está tudo igual, está tudo que nem o mundo. É preciso ter coragem para dizer não. Não é porque a minha igreja não permite, não é porque o pastor me falou alguma coisa, é porque eu entendo que os princípios de Deus são eternos. Vasti, ela teve coragem de dizer não, e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, tenha coragem. Ah, pastor, mas o que o fulano vai dizer de mim? O que o fulano vai falar de mim? O que o meu colega vai dizer? Não me importa. Mantenha os teus princípios, mantenha os princípios eternos de Deus no teu coração, e não se renda, não se venda. Eu estava lendo essa semana, ou melhor, terça-feira nós tivemos uma reunião online com os pastores aqui do litoral, e quem estava ministrando para nós era o pastor Adam Neidson. Pastor Adam, que ministrou aqui o seminário de oração, quem lembra? Amém? Muito bom, ouvimos ele, foi uma bênção, trouxe uma palavra para os pastores. E o pastor Adam falou sobre o temor de Deus para nós como líderes, não perdermos o temor de Deus. E ele falou que lá nos Estados Unidos, umas semanas atrás, um escritor cristão, casado há 17 anos, 2 filhos, escrevia literatura cristã para crianças e adolescentes. Um livro dele é um best-seller, vendeu mais de 200 mil exemplares. Esse cara chegou e disse: sou gay, estou me divorciando da minha mulher, porque agora eu entendi que Deus me ama do jeito que eu sou e que eu posso ser homossexual. E a mulher dele disse: não, está tudo certo, vamos criar os nossos filhos juntos. A editora, que é cristã, também disse: não tem problema, isso agora nós temos que aceitar, porque afinal os tempos mudaram, é algo natural, normal. Eu disse: meu Deus, que mundo que eu estou. Para que eu quero descer. Quer descer não, quero subir. Os princípios estão sendo rasgados, irmão, em nome de um pseudo amor de Deus, que não é esse amor de Deus irresponsável, que aceita o pecado. Não, aqui eu estou trazendo esse exemplo aqui de homossexualidade, mas não é só homossexualidade, adultério, fornicação, prostituição, tudo isso continua sendo pecado e Deus não aceita. São princípios. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, mas o amor não excede a justiça. O amor não ultrapassa a palavra que é eterna. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você está me entendendo, meu irmão? Não negocie os princípios. Não negocie os princípios, tenha coragem. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo
capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não te deu espírito de medo. Amém, meus irmãos? Deus não te deu espírito de temor, mas Deus te deu espírito de fortaleza, que significa ousadia. Vasti nos mostra a coragem que ela teve. Ela podia ter morrido, mas ela disse não. Eu postei um videozinho no grupo da igreja, não sei se todos assistiram. Na China, os cristãos estão sendo forçados a negar a Jesus, a sua religião, a título de perder o dinheiro do governo. A China é comunista. Eles, a priori, dão a alimentação, dão tudo para as pessoas. Mas eles estão dizendo assim: se tu continuar sendo cristão, não tem mais dinheiro para você. E muitos estão dizendo: então ficamos sem dinheiro, mas a gente não negocia a nossa fé. Irmão, eu acho que tem uns aqui no Brasil que, se o governo dissesse isso aí, misericórdia. Tem gente que negocia os seus princípios. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João está dizendo: não ame o mundo. Aqui o mundo, ele está falando de sistema. Não ame o que o mundo diz, não ame o que o mundo faz, não faça o que o mundo faz. Ah, pastor, mas isso agora é normal, todo mundo está fazendo. Mesmo que todo mundo está fazendo, não deixou de ser pecado. Não é porque todo mundo faz que agora é certo. É, não é? Então, tenha coragem de dizer não, tenha coragem de não negociar. Segundo, ela colocou os seus princípios acima daquilo que ela podia receber em troca. Todo o reino, imagina as joias, imagina o que estava à disposição dela, imagina o palácio, tudo que ela podia usufruir, mas ela não olhou para nada disso. Ela olhou para os seus princípios, ela olhou para os seus valores e disse: não negocio. Irmão, imagina se Satanás te coloca um monte de coisa na tua frente. E é claro que ele não vai aparecer como um dragão. É claro que ele não vai aparecer lá, né, com uma capa, com um tridente. Não, ele vai vir lá todo bonitinho, trazendo para você alguma coisa. E se você não tiver discernimento, você pode até achar que é de Deus. Mas se for algo, tenha visão, tenha discernimento. Pegue a palavra de Deus e analise. Ah, isso aqui está certo diante da palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo, esse negócio que eu estou fazendo, isso que eu estou negociando aqui, está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus? Querido, se não estiver, salta fora. Amém? Chuta que é laço, querido. Manda embora, diz: não quero. Não, isso não é de Deus. Ah, mas vai ser bom para você. Pode até ser bom naquele momento,
Mas lá na frente, o que a Bíblia diz? Que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Então, ela colocou os seus princípios acima. Nada pode estar acima dos princípios eternos, porque a Bíblia diz, irmãos, lá em Mateus capítulo 10, versículo 39, olha só, esse texto aqui é doido. Ele diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É forte, irmão. Sim ou não? Jesus está dizendo que se você fizer aquilo pura e simplesmente para o seu bel prazer, né? Não, mas isso aqui vai fazer bem para mim. Você não pensar no reino, você não pensar em Deus, você está perdendo a sua vida. Mas que se você coloca os princípios eternos do reino em primeiro lugar, e mesmo que isso naquele momento possa te trazer algum pseudo prejuízo, Deus está dizendo: ali na frente tu vai ser recompensado. Amém, meus irmãos? Ali na frente tu vai estar sendo recompensado. Só que as pessoas não entendem isso. E as pessoas, quando eu falo, são os crentes. E às vezes trocam os princípios e valores de Deus por coisas, por status, por fama, por prazer momentâneo. Sim ou não, irmão? Mas Vasti não fez isso. Ela não colocou em primeiro lugar o que ela podia receber, mas ela colocou em primeiro lugar os seus princípios. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26, fala da mulher de Ló. Jesus também vai falar lá em Lucas 17, 30 e alguma coisa. Jesus vai dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus traz a lembrança da mulher de Ló? O Senhor tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, que ia ser destruída pelo fogo. E o anjo disse: só não olha para trás. E a Bíblia diz que quando eles já estavam fora da cidade, a mulher de Ló não se aguentou. Certamente ela se lembrou da casa, certamente ela se lembrou dos seus linhos finos, dos seus pratos. E ela deu uma olhada para trás. E a Bíblia diz que quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Não olhe para trás. Amém? Quem não negocia seus princípios e valores, não olha para trás. Terceiro, Vasti não deixou o ambiente da festa influenciá-la. Vou dizer de novo. Ela não deixou o ambiente da festa, 187 dias de festa. Ela não se deixou influenciar pelo ambiente. Aleluia. Que mulher, irmão. Ela não deixou. A psicologia diz que o ser humano, o indivíduo, ele é influenciado pelo meio. Que nós somos fruto do meio que vivemos. Em parte até concordo. Mas o cristão, o que serve a Deus e que não negocia os seus princípios e valores, ele não é influenciado, ele influencia. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. Ah, pastor, não, mas lá onde eu estou, querido, lá onde você está, você foi plantado
colocado lá para fazer a diferença e implantar o reino de Deus naquele lugar, implantar os princípios do reino naquele lugar. Aleluia! Glória a Deus! Ah, pastor, mas você não sabe o ambiente que eu trabalho. Querido, eu já trabalhei secularmente. Já fui vendedor. Vendi de tudo nessa vida. Até lustre. Sabe? Aqueles vendedores de porta em porta com os lustres na mão. Já vendi. Vendi consórcio. Trabalhei em empresa de bebida. E o troço era pesado, irmão. A galera não era fácil. Mas eu estava lá. Claro que não fui perfeito. Claro que errei. Mas graças a Deus eu consegui dar algum testemunho. Hoje eu louvo a Deus. Tem gente aqui na igreja que foi meu colega de trabalho. Imagina se eu não tivesse dado testemunho. Hã? Então, eu posso dizer para você, porque eu já estive lá também. É fácil? Não. É difícil? É. Mas se você calçar o pé e for firme, você vai influenciar, você não vai ser influenciado. Você está entendendo, meu irmão? Amém? Deus te chamou para você influenciar e não ser influenciado. Guardar os valores e os princípios do reino no teu coração e deixar isso bem claro para as pessoas. Quarto, ela sabia quem ela era. Amém? Ela sabia que, além da coroa de rainha, existia a essência de quem ela era. E quem norteava a sua vida eram os seus princípios, os seus valores. O que está norteando a tua vida, querido? São os princípios e os valores do reino? Ou é o cargo que você tem, o trabalho que você tem, ou qualquer outra coisa? Vasti sabia quem ela era. E eu quero te perguntar, você sabe quem você é? Você sabe quem define você? Outro dia eu estava ouvindo o pastor Josué Gonçalves e ele estava dizendo, se tirar. E eu fiquei assim, se tirar você do pastorado, quem é você? Eu disse, meu Deus. Porque o pastor Jonas não define quem é o Jonas. O Jonas tem uma essência. Tem uma intimidade com Deus, ou precisa ter pelo menos. Não é o cargo. Não é o título. Quem é você? Vasti sabia quem ela era. É por isso que ela pôde dizer não. Ela disse não. Mas você vai deixar de ser rainha. Não tem problema. Mas você vai perder suas joias. Não tem problema. Mas você vai virar escrava, serviçal. Você vai deixar de estar no trono. Não tem problema. Eu sei quem eu sou. Você está me entendendo? Quem não sabe quem é, entrega os seus princípios, entrega os seus valores. Queridos, que nessa noite Deus nos ajude. Tinha mais coisa aqui, mas o tempo foi. Que você olhe para o exemplo dessa mulher. Amém? E eu tenho uma notícia para dar para você
essa questão dos princípios e valores do reino vai piorar, irmão. Vai piorar. Ah, pastor, infelizmente vai piorar. Cada vez mais nós vamos ser apertados, chamado de retrógrados, chamado de preconceituosos, chamado de um monte de coisa. Mas eu quero te chamar a atenção. Não negocie os princípios e valores. Não se venda. Não se renda. Permaneça firme. Ah, mas esquece o a mais. E diga para o Senhor: Senhor, eu quero permanecer firme. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você.